título é Crítica de Cinema de Brecht, e eu vou, então, em vez de falar dela propriamente, eu vou falar de prolegômenos. Vou colocar a crítica dele em contexto histórico e dar dados que eu acho que ajudam a entender a intervenção estética e política do Brecht. Só eu vou parar então na boca de falar de dois grandes ensaios do Brecht, cujo impacto na crítica brasileira tem sido praticamente nenhum. Não sei se vocês sabem, os escritos do Brecht sobre cinema são publicados em alemão, são mais de 1000 páginas de textos, resenhas, textos teóricos e tal. Mas eles culminam em dois grandes ensaios que são sensacionais dos anos 30, de 32, o primeiro deles chama O Processo dos Três Bens, e o segundo, o filme O Levante. E eles são exemplos, na minha opinião, insuperáveis de crítica materialista de cinema, cujo impacto sobre a crítica literária poderia ser enorme se os textos fossem mais versículos. Eles não têm tradução em português, eles têm tradução em inglês, em espanhol, provavelmente em francês, e eles foram publicados, como eu disse agora, no começo dos anos 30. E o contexto histórico é fundamental porque este é o momento onde Brecht está analisando o impacto do primeiro grande momento de financiarização do capital cinematográfico mundial. Então, só para dar os dados mais básicos, para a gente não ir muito longe, em 1928 houve uma reunião em Paris entre distribuidores mundiais, o mercado mundial foi distribuído em 4 pedaços. Se tratava da preparação de uma mudança do sistema de produção mundial que era necessário com o advento do som como grande diferencial espetacular do cinema. Para resumir uma longa história, com o advento do som e o preço que era necessário para modernizar equipamentos e salas de exibição, a produção cinematográfica mundial fica mais próxima aos financiadores de Wall Street e, portanto, já podemos falar a partir de 29 de financiarização do capital cinematográfico mundial em nível mundial. E os ensaios do Brecht são ensaios que tentam tirar consequências práticas e políticas deste contexto de financiarização. De qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho e vou falar de momentos de inflexão da crítica cinematográfica moderna, digamos assim, e vou escolher momentos que tiveram impacto sobre o modo como essa crítica chega até nós hoje. E vou tentar dar um contexto, então, onde a intervenção do Brecht talvez faça mais sentido. Né? Então, eu vou começar falando do início da crítica cinematográfica dita moderna, que todo mundo deve saber, nasce na França, tá? No período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, momento esse em que a indústria europeia é praticamente destruída pela guerra, sem distribuição praticamente nenhuma dos filmes feitos em solo europeu, que eram muito poucos. A indústria é inundada no final da guerra com os materiais americanos que tinham sido feitos durante todo o período da guerra e ao qual os franceses não tinham tido acesso durante a guerra. Ela nasce sob o impacto do trabalho de um crítico francês chamado André Bazin, que vai marcar o debate dos anos 50. A crítica do André Bazin é católica, com C maiúsculo, e é fortemente influenciada pelas teorias do Bergson. O principal ensaio do Bazin, que tem um estatuto na crítica cinematográfica, é muito semelhante ao que na crítica literária teriam os ensaios do Lukács sobre o realismo, é um ensaio de 45 chamado Ontologia da Imagem Fotográfica. De 45. No ensaio, que como eu disse, é um clássico da teoria francesa, o princípio que norteia é a busca do realismo inerente ao registro fotográfico. A principal consequência disso, em termos estéticos, é a recusa da montagem como princípio narrativo. E uma das bêtes noirs do André Bazin era o Eisenstein, cujo cinema ele odiava. E ele recusa a montagem em nome do plano sequência e da profundidade de campo, que, segundo ele, melhor
possibilitariam o espalhamento da imagem pelo tempo, de maneira com que o sentido inerente, existe uma dimensão do sagrado, o sentido saísse da imagem como uma alma sai do corpo. É, portanto, necessário que, apesar da intervenção criativa que representa a profundidade de campo e plano sequência, a imagem tivesse a aparência de não intervenção. Daí o seu sentido político evidente. O nascimento desse tipo de intervenção tem raiz nos anos 20. Nos anos 20, a vedete da crítica cinematográfica era o close. E o close era visto como o principal procedimento cinematográfico, principalmente pelo fato de que, primeiro, ele dava legitimidade ao cinema como uma arte separada do teatro. E, segundo, ele revelava a alma, e as palavras de religiosa não são minhas, são dos próprios teóricos. Revelava a alma escondida no rosto individual dos protagonistas. Junto com o elogio do close também veio o elogio da armação dramática copiada da peça bem feita do século XIX. Juntos, esses dois procedimentos tentavam atrair para o cinema um público mais endinheirado, burguês, urbano, diferente daquele do início do cinema, que era o popular, pobre, de maneira com que as bilheterias começassem a pagar o processo de financiarização atualmente emitido há algum tempo. Portanto, a hipótese bastante controversa que eu tenho a respeito da intervenção do Bazin e dos franceses nesse período é que o elogio da não intervenção e do realismo era um elogio que procurava acenar o público burguês francês cujos desejos se viam plasmados no cinema reacionário francês do pós-guerra, principalmente na figura do Truffaut, que serviu como cineasta que ritualizou procedimentos e maneiras e modos da classe média francesa do pós-guerra. Outro ponto crucial dessa teoria, como todo mundo sabe, é a teoria do autor, aquela ideia de que o autor cinematográfico, geralmente na figura do diretor, é capaz de vencer as restrições industriais da produção cinematográfica de modo a imprimir os filmes a sua marca pessoal. O que é de realismo nisso tem muito a ver com o fato de que as pessoas que são vencidas pelo autor não se restringem apenas aos banqueiros que financiavam os filmes, mas também encampavam todo o coletivo de trabalhadores cujas contribuições no set de filmagem são absolutamente determinantes, que são apagadas em nome da expressão individual do grande artista. Otero. Se constitui, então, um problema teórico profundo que alia a ritualização da classe média francesa e a cinemiferia como espaço do sagrado e, ao mesmo tempo, um tipo de regressão uterina, onírica, onde as pessoas podiam buscar refúgio das várias convulsões sociais que atingiram a Europa desde o final da Guerra Mundial até os anos 60. De novo, a palavra sagrado não é minha, é retirada da crítica cinematográfica do período, que via o espaço escuro da tela de cinema como um tipo de retorno mítico às origens, ao útero materno e outras bobagens desse tipo. É uma generalização bastante grande, digamos que a geração dos anos 60 vai lutar contra esse aspecto regressivo e conservador da crítica francesa dos anos 50. E aí chegamos mais próximos do que seria o contexto propriamente da intervenção do Brecht na crítica de cinema. Para entender um pouquinho isso do ponto de vista político, eu queria fazer uma pequena digressão para chegar no Brecht, que parte de uma avaliação dos movimentos sociais dos anos 60 a respeito dos movimentos antissistêmicos
cênicos ditos tradicionais, que reinaram entre 45 e 66, 68. Então, de acordo com o diagnóstico, evidentemente se trata de uma generalização dos movimentos sociais dos anos 60, as três variedades da velha esquerda, a saber, os partidos comunistas, os partidos social-democratas e os movimentos de liberação nacionais, todos convergiam no que eles chamavam, em vários escritos, de liberalismo centrista. Então, o que é o tal de liberalismo centrista? Todas essas três variedades da velha esquerda, segundo os militantes dos anos 60, haviam chegado a uma estratégia etapista, que propunha primeiro a conquista do poder estatal e depois a mudança efetiva do mundo. Os revolucionários de 68 chegaram a uma conclusão, cada um com a sua linguagem, do seu jeito, que mesmo nas versões mais radicais da velha esquerda, permaneciam lacunas sociais e sistemas antidemocráticos e repressivos. E procuraram questionar a relação dos movimentos radicais com a questão da política eleitoral e da conquista do poder estatal. Em meio a essa discussão, também os conservadores se reorganizaram para discutir entre eles próprios o flerte que eles tinham com a própria política de centrismo, de liberalismo centrista, que se pautava principalmente nos Estados Unidos com a ideia que os conservadores abraçaram de que migalhas distribuídas aqui ou acolá poderiam aplacar a fúria revolucionária dos movimentos sociais. Portanto, a partir de 68, a gente pode dizer, numa generalização bastante grande, que permanecem, então, dessa discussão no cenário político, três posições principais: a permanência de um liberalismo centrista e novos movimentos conservadores e radicais à esquerda e à direita do liberalismo centrista, que propunham um questionamento da velha esquerda. Do ponto de vista dos movimentos ditos radicais à esquerda dos liberalismos centristas, ganhou lugar a crítica que voltou por Brecht para estudar principalmente o trabalho prático de cineastas jovens franceses que começaram a flertar com os escritos de Brecht. A coisa ganhou um pouco de ímpeto a partir do final dos anos 50, acho que mais precisamente em 58, quando Berliner und Sander se apresenta em Paris, e nada mais nada menos que o Roland Barthes escreve uma resenha onde ele diz: após a apresentação do Berliner und Sander, todo o teatro francês está reduzido a pó. Como todo mundo sabe, também esse é o momento do surgimento do trabalho com Godard, dos Straub, de vários cineastas que tinham influência brechtiana. Em dezembro de 60, relativamente cedo em relação a 68, a revista Cahiers du Cinéma lança um número especial sobre o Brecht, só com ensaios sobre o Brecht, que cobrem 4 áreas de estudo da influência e da importância do Brecht. A primeira delas, de maneira muito geral também, é o estudo das intervenções cinematográficas que o Brecht fazia para pôr nas peças dele próprio. Então, aquele pedaços de filmes que ele fazia, pedia para fazerem, para colocar em cena nas peças dele. A segunda área de estudos, as relações do Brecht com a própria indústria cinematográfica, isso nos anos 30, quando ele se envolveu com a filmagem da Ópera dos Três Vitens, dirigida pelo Pabst, e depois na confecção de um filme que ele próprio roteirizou, que é o Levant. A terceira área de estudo, a influência do cinema no desenvolvimento das teorias do Brecht, mesmo as teatrais. E aí as principais áreas de influência giram em torno da presença do Eisenstein, da relação da montagem eisensteiniana com os procedimentos éticos do Brecht, e em segundo lugar a importância do Chaplin para as formulações de distanciamento do próprio Brecht. E a quarta área, como eu disse agora há pouco, é o estudo do trabalho da nova geração de cineastas,
entre eles o Godard, principalmente, cujas práticas remetiam, se diziam ser traduções das teorias brechtianas. A tendência formalista é talvez o principal aspecto que se extrai da leitura do conjunto dos ensaios. O próprio Brecht já havia dito, no final dos anos 50, que ele se arrependia de ter dado o nome de teatro épico para suas teorias e preferia o nome teatro dialético, porque via precisamente os elementos do épico serem formalizados em receita. A despolitização do Brecht talvez converse de perto com uma outra tendência crítica, que essa chega até nós de maneira vitoriosa, quase que unânime, que são as tendências críticas ligadas, e que nasceram nesse mesmo momento, aos usos anti-interpretativos. A recusa da discussão do valor estético passa a ser vista como mostra de autoritarismo do intérprete, em favor de uma pluralidade de posições críticas temporárias, localizadas, e recusam qualquer tipo de fechamento ou totalização de tipo alegórico histórico. A insistência num tipo de hibridismo simpático entre teorias e posições que apontam para uma tentativa de fazer um casamento, uma conciliação entre duas das tendências que eu havia mencionado aqui há pouco. Se a crítica dita brechtiana ocupava o lugar de um certo radicalismo renascido, as práticas anti-interpretativas ou desconstrucionistas vão tentar fazer um tipo de conciliação entre o radicalismo e o liberalismo ou conservadorismo político. No seguinte sentido, a crítica anti-interpretativa alia um radicalismo teórico de tirar o fôlego, mobiliza teorias as mais variadas, um tipo de bazar de teorias, aliadas a uma timidez política que recusa qualquer ação política como prematura ou exemplo de fechamento do pensamento utópico. Elas fazem parte, portanto, de que o historiador Perry Anderson chama de virada cultural. Não é aquele negócio que acontece em São Paulo. É o cultural turn, né, no inglês, que é a polarização do debate político em termos das diferenças culturais, enquanto que a administração do capital permanece um ponto em comum entre as diversas tendências. No caso americano, isso fica mais evidente na aproximação entre republicanos e democratas, cuja concordância sobre o neoliberalismo permanece inatingível, mas que se diferenciam pelas posições culturais, a favor do aborto, contra o aborto. No Brasil, esse processo que eu acabei de analisar chega de maneira interessante, como sempre. Se a gente pegar como ponto de partida os anos 60, a gente vê que o ímpeto que acompanhou o nascimento da crítica francesa lá nos anos 50 e 60 chega até nós com um trabalho valoroso e da maior importância do Paulo Emílio, do próprio Glauber Rocha e os primeiros livros do Ismael Xavier, isso já um pouco mais depois, né, sobre o Glauber. Com reviravoltas das mais interessantes. Eu vou mencionar duas reviravoltas que tem a ver com o uso específico que a teoria brasileira fez da teoria do autor. E como eu disse, eu considero idealista e reacionário, mas enfim. O Paulo Emílio escreveu um livro famoso sobre o Jean Vigo. O título do livro já indica uma posição autoral em relação ao cinema, no sentido de que se pretende estudar a totalidade da obra, totalidade de 3 filmes, um cineasta, autor, e no entanto Paulo Emílio faz uma reviravolta política do maior interesse, no sentido de que ele localiza na estética do som do Vigo a presença de uma tradição anarquista a qual o Vigo se aliaria.
Já no Glauber, a política do autor tem um tipo de reversão importante, no sentido de que, como ele demonstra, se ela é mentira no centro, ela tem um tipo de verdade conceitual na periferia. Se nas indústrias bem organizadas do centro, a ideia de um autor único nega o coletivo de trabalhadores que participam da feitura do filme, no Brasil, por outro lado, ela revela algum tipo de verdade, no sentido de que, no momento em que o Glauber trabalha, a indústria cinematográfica brasileira é insípida, e no dito trabalho de autor, de fato, o diretor detém, quase que por obrigatoriedade, a totalidade do trabalho. Ele escreve o roteiro, ele dirige ator, ele compra salgadinhos, artistas, leva ator para cima e para baixo, etc. O que causa, evidentemente, uma série de dificuldades estéticas que, segundo o Glauber, poderiam reverter em nosso benefício, no sentido de revelar as nossas inquietações, as nossas restrições, um novo poder de análise do Brasil e da periferia. Hoje, esta crítica militante que se voltou para a relação tensa dos filmes do cinema novo no mercado, vê um tipo de relaxamento desta tensão, na sua maioria, evidentemente. Na minha opinião, praticamente a totalidade da crítica brasileira hoje se pauta pelos imperativos do mercado, mesmo quando se volta para filmes de boa qualidade. Vou falar 2 minutos. Quem ajuda a explicar esse processo, eu volto aí para o centro, é o Godard. Em 1980, Godard foi para os Estados Unidos para fazer um debate com uma crítica cinematográfica chamada, uma crítica americana chamada Pauline Kael, que é uma crítica do Sunday Review, era uma crítica no sentido daquela crítica americana, do intelectual, da imprensa, não é uma crítica de academia, é uma crítica que tinha praticamente o poder de abrir caminhos para cineastas ou fechar caminhos, tamanha importância dela dentro do cenário americano. Eles se encontraram na Califórnia para fazer um debate que foi publicado em texto, e só existe em inglês, que chama The Economics of Film Criticism, de 1980. A data, de novo, é importante, porque se trata, dessa vez, do segundo momento de inflexão na história da financiarização do capital cinematográfico. Só para lembrar vocês, esse novo ímpeto de financiarização nasce no final dos anos 70, começo dos 80, e tem como marcas culturais a vitória quase que unânime do modo blockbuster de produção. E aí, o que marca esse modo de produção é o sucesso avassalador de público da dupla Spielberg e George Lucas, Barão Guerra nas Estrelas. E em 80 ganha um tipo de nova inflexão com o fracasso comercial de um filme chamado Heaven's Gate, eu não sei, de um cineasta chamado Michael Cimino, que era um jovem cineasta da geração rebelde dos anos 70, que ocupava o Woody Allen, Scorsese, fez um filme extremamente extravagante, custou uma fortuna para a Universal, e o filme foi um fracasso de bilheteria e levou a Universal à falência. E a partir daí decreta um policiamento mais estrito dos financiadores em relação aos excessos dos autores americanos. O Godard, nesse debate com a Pauline Kael, desmonta 2 mitos liberais americanos em relação ao cinema. O primeiro deles, que é ruim para a indústria gastar muito dinheiro em filmes. Com a financiarização da produção mundial, diz ele, as mesmas pessoas que detêm poder sobre as produtoras cinematográficas detêm poder também sobre os bancos que emprestam dinheiro. Portanto, filmes não são feitos para economizar dinheiro, filmes são feitos para gastar dinheiro, porque quem não ganha na bilheteria ganha nos juros cobrados das produtoras. Segundo mito, que ele desmorona a ideia de que o crítico, inserido neste contexto, tem liberdade. A Pauline Kael insiste, ela fala, eu posso dar a opinião que eu quiser sobre o filme que eu quiser. E ele diz a ela, na verdade, toda a escolha dos filmes
no qual você escreve, são os filmes que estão sendo lançados pelo mercado e estão girando pelos festivais internacionais. Não há um único escrito nas coisas da Pauline Kael que explorem cinematografias ditas residuais ou alternativas. Na minha opinião, isso caracteriza, apesar da distância dos contextos, grande parte do chamada crítica cinematográfica brasileira hoje. É impressionante que o ensaio da entrevista do Godard, quando ele faz a descrição do que os críticos elogiam nos Estados Unidos, é impressionante a semelhança que acontece aqui hoje. Ele diz, por exemplo, que grande parte das críticas que ele lê nos Estados Unidos elogiam a produção técnica e o cuidado tecnológico. Quem tem acompanhado a crítica brasileira de cinema sabe perfeitamente que a crítica tem gasto muito dinheiro e muita tinta elogiando a bela fotografia do cinema brasileiro contemporâneo. Muito bem. O ímpeto anti-interpretativo, portanto, para voltar ao meu assunto, é a expressão, na minha opinião, da aparência de uma conciliação neoliberal que procura de novo encontrar na ideologia contemporânea um tipo de centrismo que caracterizou a totalidade das negociações neoliberais desde os anos 80. O nosso cenário atual, a partir de alguns meses, principalmente a partir de ontem, é de polarização que leva esse centrismo aos seus últimos dias. Eu acho que talvez essa seja uma das poucas vantagens do que é possível. Todas as posições são inevitavelmente vistas como inexoravelmente políticas. Nas aulas aqui das letras, qualquer afirmação é vista como uma tomada de posição. E no cenário em geral do mundo e do Brasil, a polarização política tomou as primeiras páginas dos noticiários. Eu sugiro, portanto, que é hora de ressuscitar os dois ensaios do Brecht que eu mencionei no início, que, na minha opinião, são exemplos, como eu disse há 15 minutos, insuperáveis de crítica materialista, que levam adiante a dica do Benjamin de que a literatura, entre a literatura e o cinema forçava os críticos a lidarem com questões que forçosamente, em grande parte dos casos, são escondidas na literatura, a saber, o trabalho coletivo, as condições de produção e distribuição dos trabalhos e a dialética entre essas condições de distribuição e produção e as formas estéticas. Não dá tempo de falar dos ensaios em si, eu sugiro a leitura, os ensaios são sensacionais e eu recomendo fortemente. Tá bom? Quais são? Qual o nome dos dois ensaios? Processos dos Três Virtens. Mas você falou que só tem em inglês esses dois. Tem em francês e tem em espanhol. Ah, tá. E alemão, evidentemente. Você tem o nome do inglês? The Three Penny Lawsuit, que é e o outro é o filme com Levamper, que é The Cool Levamper Film, em inglês.